Olá, boa tarde, que bom ter você aí conosco para mais um blog do Código Aberto. Eu tenho o privilégio de ter aqui o pastor Marcelo Rezende. Nós estamos conversando sobre a história de Oséias. Uma história bonita, triste, dolorosa. A gente começa a sentir na pele um pouco a dor de Oséias. E você falou ontem um pouco da dor do nosso Pai do Céu, do nosso Deus, quando olha para a gente assim tão vulnerável, tão desprezível, né? Com as nossas atitudes, trocando Ele por alianças políticas, desejos, vontades, imediatismo. Hoje a gente não vai trocar Deus por Baal e muito menos por alguma outra divindade pagã. Essa não é a nossa realidade hoje. Mas quando a gente confia nos nossos esquemas, quando a gente confia no nosso sucesso, quando a gente confia no nosso intelecto, quando a gente confia nas nossas amizades, nas nossas indicações, e a gente acha que tudo aquilo que a gente alcançou é por meio disso, de uma forma ou de outra a gente comete mais ou menos o mesmo erro ali, de receber todas as bênçãos e achar que não foi Deus que nos deu, né? Qualquer outra coisa que ocupe o lugar de Deus é barato demais, é pouco demais, é carne de segundo, né, pastor? Não vale a pena ocupar o lugar. E Gomer, a esposa de Oséias, se vendeu por muito pouco, né? E você vê aí no livro de Oséias escancarado, eu acho que mais em carne viva, a prostituição, o adultério. A história choca, porque eu acho que, como a gente estava comentando, em nenhum outro livro da Bíblia a gente vê assim uma menção tão forte à prática da prostituição assim, e até mesmo ainda como sendo uma impunidade, entre aspas. Quando algumas pessoas leem o livro de Oséias, há aquela dúvida, porque Deus diz assim, vai e casa com uma mulher de prostituição. Então alguns pensam assim, mas Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta? Vai lá num lugarzinho daqueles inferninhos, né? E escolhe uma lá e casa. Já que é assim, poxa, Oséias, ele sabia o que ia acontecer na vida dele. Então, qual é a grande surpresa dessa história? Mas alguns comentaristas, e muita gente quando lê a Bíblia, eles acreditam que não foi assim. Esse texto eles leem da seguinte forma, como se fosse uma profecia retrospectiva. Quer dizer, Oséias teria se casado com Gomer e ela não era ainda o que ela iria se revelar depois. Ele se casa com ela e ela depois o trai, depois passa a viver assim. Porque alguns dizem que Deus não vai sancionar a prostituição, né? Ela casa e, como eu já disse anteriormente aqui, ela começa a revelar essa vida de infidelidade e Oséias sabe disso, mantém ela por um tempo em casa, os filhos vão nascendo e a família dele é marcada pela desgraça, porque essa tragédia entra dentro de casa, os filhos carregam o estigma, até que nasce o último filho que ele já sabe que não é dele mesmo, né? Então você vê isso dentro da história ali. Mas mesmo assim, o que pra gente hoje seria inaceitável, uma pessoa receber de volta uma mulher que depois abandona o lar, vive a vida de prostituição realmente. Tripudiou do marido. Exatamente, né? Oséias, ele perdoa e ele recebe de novo. Então tem que ser muito macho para fazer isso, porque a gente acha que o macho é aquele que quando recebe o galho, né, como a gente fala aí, né? Dá o troco. Dá o troco, então chuta fora, sabe? Mas ele não somente ele perdoa, como ele recebe de novo, mas ele recebe com dignidade. Ele fala, eu vou te colocar dentro de casa, ele compra ela. Eu vou te colocar dentro de casa, mas você vai ser minha mulher depois de um tempo. Nós vamos dar um tempo para a gente reatar o nosso relacionamento. E eu não quero você simplesmente para ser uma mulher. Eu quero você sendo a minha esposa. E depois ele volta a viver com ela, superando todo o preconceito, tudo aquilo que a gente poderia viver hoje em dia, né? Ele vai na contramão de tudo isso. E cada dia fica mais bonita essa história, viu, pastor? Amanhã tem um finalzinho, você não vai querer perder, eu vou estar te esperando.